Então, assim, obrigado, viu, Duzão? Amém? Teve recentemente nos abençoando ali no aniversário da nossa igreja e foi bênção demais, né? Duzão é bênção, é presente de Deus para o oeste de Minas, não é só para vocês não, viu? É presente de Deus para o oeste de Minas, há um mistério de Deus em trazer esse moço para cá. Amém? Glória a Deus. Queridos, abram a Bíblia de vocês no capítulo 18 de João, Evangelho de João, capítulo 18. Amém? Evangelho de João, capítulo 18. Todos encontraram? Amém? Os irmãos têm o costume de ficar de pé ou assentados? Fiquem da maneira que vocês tiverem isso, né, de costume. Lá em Garatinga eu deixo o povo à vontade, né? Mantenham o costume de vocês aqui. Amém? João, capítulo 18, versículo 1 diz assim: E tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron. Repita comigo: para o outro lado do ribeiro Cedron. Agora com força de crente, vamos lá? Para o outro lado do ribeiro Cedron. Outra vez, para o outro lado do ribeiro Cedron. Amém. Onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre eles havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse isso: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Pai, te dou graças por essa palavra, te dou graças pelo privilégio de estar aqui, ó Deus, nessa noite. Por isso, Deus, humildemente me prostro diante do teu altar, diante da tua presença, e tão somente te peço: me usa como canal, que eu seja tão somente instrumento teu nessa noite, em o nome de Jesus. Querido, podeis assentar. Versículo 1 diz assim: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron. Para o outro lado do ribeiro Cedron, ou de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Amados,
nos espera do outro lado da margem do Cedron, quando o próprio Deus nos impele a atravessar o vale e os rios esporádicos de nossas vidas? Eu quero que você reflita nessa indagação. Eu quero que você reflita nisso que eu acabei de expor para você. O que nos espera do outro lado da margem? O que nos espera do outro lado do vale? Porque em algumas traduções, alguns podem ter se deparado com essa palavrinha vale no lugar de ribeiro, e isso tem uma explicação. O ribeiro Cedron se situava no vale de Cedron. O que nos espera? Quando o próprio Deus nos impele, quando o próprio Deus nos pede, quando o próprio Deus nos impulsiona a atravessar os vales e os ribeiros de nossas vidas. Eu não sei quanto a vocês, mas essa, sem dúvida alguma, pelo menos creio eu, era a expectativa de 3 dos importantes discípulos de Jesus, a saber, Pedro, Tiago e João. E tais expectativas nutridas, talvez de forma positiva, creio eu, eram até certo ponto boas, porque, afinal de contas, como o próprio texto diz, aquela não era a primeira vez que eles haviam estado ali com Jesus. Não era a primeira vez. Jesus tinha o hábito de atravessar o ribeiro Cedron para chegar até o Getsêmani, um jardim particular, um jardim fechado. É muito comum as pessoas confundirem, acharem que o Monte das Oliveiras, no seu todo, era o jardim do Getsêmani. Mas, ao contrário do que pensamos, o jardim do Getsêmani era uma propriedade particular, um jardim fechado, que por alguma razão Jesus gostava de estar ali. Jesus gostava de entrar em intimidade com o Pai ali. Portanto, há de se imaginar que não poucas vezes Pedro, Tiago e João estiveram ali com eles. Por isso, talvez as expectativas nutridas nos seus corações eram expectativas até certo ponto boas, porque não era a primeira vez que eles estariam ali. O segundo motivo pelo qual talvez eles nutrissem expectativas boas é pelo simples fato de que aquela noite não foi a melhor das noites. Não foi uma noite, digamos, assim, tão agradável. A noite anterior àquela madrugada tinha lhes reservado notícias nada boas acerca daquilo que estava por acontecer com Jesus. Para quem não sabe, para quem não conhece o contexto, os capítulos anteriores tratam de Jesus literalmente se despedindo dos seus discípulos. Capítulo 14 de João começa da seguinte forma, e você sabe bem: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Jesus estava se despedindo. Jesus estava dizendo um até breve, um até logo. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos que a sua jornada ali, ministerial, estava se findando, estava acabando. E não apenas isso, ele explicita, ele deixa claro de que tipo de morte ele seria submetido. Por isso que eu digo que aquela noite não seria ou não foi tão agradável, e por isso talvez Pedro, Tiago e João nutrissem no coração uma expectativa boa, uma expectativa de quem sabe, lá no jardim secreto, naquele lugar que ele sempre chama nós, que ele sempre chama a mim, a você, Tiago e João, para estar ali com ele. Quem sabe ali não nos reserva algo particular, quem sabe ali não nos reserva um segredo que ele não dividiu com os demais e quer dividir conosco. Quem sabe ali ele vai nos dizer como ele vai superar esse momento.
como ele vai transpor esse momento. Quem sabe ali, ele não diz que não é bem do jeito que ele falou, que não é bem da forma como ele explicitou. Por isso eu imagino que quando Jesus canta um hino, porque outro texto diz isso, e cantando o hino saiu com seus discípulos para o Getsêmani. Eu imagino que ao chamar Pedro, Tiago e João, eles começaram a nutrir. Talvez a madrugada seja melhor do que a noite. Talvez a madrugada seja melhor do que aquele momento que tivemos, em que fomos surpreendidos com ele lavando os nossos pés. Em que fomos surpreendidos com ele, literalmente se despedindo. Há um trecho do capítulo 16, em que os discípulos dizem assim: agora o Senhor não fala por figura de linguagens. Agora o Senhor fala de forma clara a respeito da sua morte. Os discípulos, pelo menos Pedro, Tiago e João, atravessam ciente do que está por acontecer ou para acontecer com Jesus. Não por acaso esses capítulos anteriores, como eu disse, são carregados de um tom melancólico de despedida de Jesus. Mas o problema para os discípulos é que atravessar o ribeiro ou vale Cedron nem sempre foi sinônimo de coisas boas na história de Israel. Houve momentos bons, houve momentos sublimes, talvez que o próprio Cristo viveu ali, e os evangelhos não nos trazem outro tipo de oração ou de particularidade de Jesus ali, que foram bons. Tiveram momentos na história de Israel que o ribeiro de Cedron, ou o vale de Cedron, reservou e guardou coisas boas, como a reforma que o rei Asa fez em Israel, quando ele pegou toda a idolatria que havia nos altos, que foram deixadas pelos templos pagãos de deuses, de povos, de tempos, melhor dizendo, anterior a Asa. E o texto diz que ele quebrou e queimou todas aquelas idolatrias ali, no vale de Cedron. Houve momentos bons naquele vale. Houve momentos bons ali no entorno do Monte das Oliveiras, mas quando nós analisamos o Antigo Testamento, nós nos deparamos com momentos que não foram tão bons assim. O Cedron não era sinônimo de coisa boa. O Cedron nem sempre foi sinônimo de algo agradável. Não por acaso, eu quero que você preste bastante atenção aqui. O significado, a tradução para Cedron é turvo, melancólico e escuro. Você pode repetir isso comigo? Turvo, melancólico e escuro. Vamos lá? Turvo, melancólico e escuro. Esse é o significado de Cedron. Um lugar turvo, um lugar melancólico, um lugar escuro, ou seja, significados bem similares ao que eles estavam vivenciando. Curiosamente, aquele vale que Jesus vai atravessar com seus discípulos Pedro, Tiago e João, era tão turvo quanto aquele momento, era tão melancólico quanto aquele momento, era tão escuro quanto aquele momento que eles estavam vivendo. Outro dado interessante, histórico do Antigo Testamento, é que Davi, quando fugia de Absalão, também atravessou o ribeiro de Cedron e seguiu pelas encostas do Jardim das Oliveiras, chorando com a cabeça coberta e caminhando descalço. Israel conhecia o contexto daquele vale. Os discípulos conheciam o contexto daquele lugar. Para quem talvez não sabe, o Vale de Cedron está abaixo do templo que foi erguido ou reformado por Herodes o Grande no tempo de Jesus. E é interessante que de um dos pináculos do templo, você conseguia avistar todo o vale. Portanto, quem está em Jerusalém, na parte alta, conseguia ver o vale lá embaixo e o ribeiro de
Cedron. Quem estava cultuando, servindo a Deus, levando os seus sacrifícios, prestando os seus cultos rituais no Antigo Testamento, conseguia de lá, do alto do templo, da parte mais alta, avistar o vale turvo, melancólico e escuro. No tempo do rei Josias, aquele vale foi utilizado como um cemitério, como uma vala comum a serviço de Jerusalém. Você está entendendo? Quem aqui, deixa eu me ater a ser um pouquinho pentecostal, quem aqui está pegando o mistério? Aquele lugar não reservava, ou pelo menos num primeiro instante, num primeiro momento, não reservava coisas boas, coisas tão agradáveis à memória daqueles discípulos. O ribeiro ou vale de Cedron também era conhecido como Vale das Incertezas. Repita comigo, Vale das Incertezas. Pastor, por quê? Porque o ribeiro de Cedron era um ribeiro de estiagem. O ribeiro de Cedron do Zão não era um ribeiro que brotava de fontes de águas, como nós conhecemos aqui na nossa região como uma mina, não é isso? No meu terreno tem uma mina, no meu terreno nasce um ribeirãozinho, um córregozinho, porque tem uma nascente, um nascedouro de água. Haviam ribeiros assim em Israel, mas Cedron não era esse tipo de ribeiro. O Cedron era um ribeiro que era produzido de águas que derretiam das geleiras dos montes altos na circunvizinhança. Quem aqui está entendendo? Quem não entendeu? A água do Cedron era produzida por neve derretida. Portanto, no verão, o Cedron estava cheio, porque essas neves derretiam. Todavia, no inverno, o Cedron se apresentava seco. Nenhum filete de água. Por isso o Cedron era tido como rio, ribeiro das incertezas, porque você nunca sabia quando ele ia ter água, quando ele iria estar seco. É por essas e tantas outras razões que os discípulos de Jesus precisavam entender que, pelo menos naquele momento, naquela ocasião, dado as circunstâncias, a travessia do Cedron não seria sinônimo de vida fácil. Atravessar o vale e perfilar pelo ribeiro, até chegar no jardim particular do Getsemane, não seria talvez uma vida fácil, nem tampouco deveria gerar neles expectativas boas. Porque afinal de contas, querido, o momento que eles estavam enfrentando, repito, era tão turvo, escuro e melancólico quanto aquele vale. Eles estavam vindo de um discurso de melancolia, um discurso de despedida. Imagine o mestre, o rabino, o Rabone, Jesus, aquele que caminhou com eles 3 anos e meio, agora deixando de forma clara, de forma explícita, que ele não mais estaria no meio deles. O tom que antecedeu a ida de Pedro, Tiago e João, juntamente com Jesus, até o Getsemane, foi um tom tão turvo, tão escuro, tão melancólico, quanto aquele discurso dos capítulos anteriores. Segundo, o ribeiro onde ficava, o ribeiro de Cedron ficava em um vale, em um lugar de depressão geográfica. Quem aqui estudou ou gosta de geografia aqui? Amém? Vai saber disso que eu estou falando. O vale não é isso, Margarete. O vale é sempre num lugar de depressão. Depressão geográfica. O vale sempre está abaixo. Por isso que eu atentei vocês para o seguinte:
que do pináculo do templo, na parte alta de Jerusalém, se avistava o vale da depressão. O vale de Cedron. E curiosamente, os discípulos estavam atravessando um momento tão depressivo quanto aquele vale, repito, turvo, melancólico e escuro. Não eram apenas eles que atravessariam o Cedron, é outra coisa que me chama a atenção nesse contexto. Não eram apenas eles. O Cedron, que atravessariam o Cedron juntamente com eles e Jesus. Judas, o traidor, estava vindo logo atrás. É outra coisa que nós devemos nos atentar aqui, ó. Presta atenção. Quando o Senhor nos impulsiona a atravessar os ribeiros de nossas vidas, os problemas nos acompanham. Eu ouvi um eita? Não dá, aqui ó, não dá para atravessar o ribeiro de Cedron deixando os problemas para trás. Eles vão junto. Judas, o traidor que havia sido anunciado naquela noite por Jesus, estava indo. Jesus e os discípulos atravessaram primeiro, mas logo atrás, no encalço dos discípulos e de Jesus, estava Judas Iscariotes, juntamente com uma comitiva de soldados e membros do Sinédrio, com o único propósito, com a única finalidade de trair e prender Jesus. Os problemas também entram no vale de Cedron. Você pode olhar para o irmão que está do teu lado e dizer isso para ele: os problemas também nos acompanham no vale de Cedron. Estou rindo aqui que tem uma adolescente aqui que falou isso quase chorando. Os problemas também nos acompanham no vale de Cedron. Tem um traidor vindo atrás. Tem uma multidão com porrete, tochas, lanternas vindo atrás. Sabe? Outra coisa que nós precisamos nos atentar na travessia do ribeiro que nos leva ao jardim secreto do Getsemane. Eles estavam indo para o Getsemane, um jardim murado e fechado. Aqui, ó, todas as vezes que o Espírito Santo te impulsiona a atravessar o Cedron, a atravessar o ribeiro, a atravessar o vale, saiba que a finalidade, o único propósito é levá-lo a um jardim secreto. A um jardim fechado. O Getsemane, muito provavelmente, repito, era um jardim murado, propriedade privada. Talvez algumas pessoas, há alguns dias, alguns meses, foram impulsionados pelo próprio Deus a atravessarem, a saírem do seu mundinho organizado, do ritual do templo, da organização da cidade alta, do seu Jerusalém espiritual, para atravessar o vale, cruzar o ribeiro, com um único propósito e uma única finalidade: te levar a uma propriedade particular, para que nessa propriedade particular você tenha o seu particular com Ele. Pode aplaudir o Senhor, querido. Aqui, ó, para algumas pessoas que adentraram aqui nessa noite, se preparem para serem conduzidos pelo vale, se preparem para cruzar o ribeiro, porque com algumas pessoas aqui, o Senhor quer ter um tete a tete. Rebalaba da chubianda lamanai. Recoma na chubiou de comanai. Deus está te conduzindo a um jardim secreto, a um jardim particular.
É também, querido, nesse mesmo lugar. Aqui, ó, presta atenção, deixa o Espírito Santo falar. É também neste mesmo lugar que Jesus vai ser literalmente prensado e moído pelas suas emoções. Aqui, ó. Eu tenho mania de fazer isso, viu? Para chamar a sua atenção. Presta atenção. Todas as vezes que o Senhor te leva para o secreto, é para te moer. Tem alguém disposto a atravessar o ribeiro aí? Eu preguei essa mesma mensagem na quinta-feira, na minha igreja. O irmão falou assim: tem jeito de voltar não, senhor. É para frente, bora. Preguei essa mesma mensagem na quinta-feira na igreja que eu pastorei, um pouquinho mais compactada, depois o Espírito Santo amplificou. E quando eu cheguei em casa, a minha esposa disse assim: você está pregando lá e eu estou de cá, no meu lugar, não sei se vou, não sei se fico. Falou, Wendel, deu um medo de atravessar esse tal de Ribeiro de Cedron, porque o que nos espera do outro lado é uma prensa. O Getsêmani é o lugar onde se prensava o fruto da oliveira para extrair o óleo. E curiosamente, Jesus foi para ali, para ter o seu último momento com o Pai, para ser literalmente prensado nas suas emoções, moído nas suas emoções. Há um texto messiânico que me chama muita atenção, quando o próprio Deus diz assim: a mim agradou moê-lo. Não pense que o Pai tem dosinha de nos moer. Ele se agrada, porque quando Ele nos moe, Ele extrai de nós o melhor da nossa essência. Pode atravessar o Ribeiro de Cedron, querido. Tem alguém no vale aí, pastor? Eu estou no vale. Eu estou nesse negócio turvo, melancólico, escuro, esquisito. Eu estou atravessando esse trem. Se prepare para ser moído. Mas quando ele começar a te moer, na prensa do Getsêmani, descansa nele. Porque o propósito é extrair o melhor da unção que existe dentro de você e que você ainda não sabe. Se você crer, aplauda aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Mas como eu disse, ele foi moído nas suas emoções. O texto diz nos outros evangelhos que a sua alma estava profundamente angustiada e triste até o ponto de desejar a própria morte. Profundamente angustiada e triste. Ele se sente literalmente abatido, só e abandonado, mesmo estando na companhia dos seus discípulos mais próximos. Querido, quantas vezes nós não nos sentimos assim no nosso vale? Quantas vezes nós nos sentimos assim no nosso jardim particular? Mesmo estando rodeado de pessoas, mesmo estando num culto como esse, onde a presença é latente, onde a presença é apalpável de Deus, ainda assim, você se sente como Jesus se sentiu, só, abatido e abandonado. Mas sabe por que isso acontece, querido? Porque o vale é seu, o ribeiro é seu e o jardim também. Posso ouvir um amém? Amém? Repita comigo, coloca a mãozinha aqui assim, ó, bonitinho. Diga assim: o vale é meu, o ribeiro é meu e o jardim também.
Não queira dividir o seu particular com quem está próximo de você. Eles podem até estar lá, estar aí junto com você, mas aquilo que Deus tem reservado para você, no lugar da prensa, cabe a você e Ele. E Jesus sabia disso. Jesus estava ciente disso. Ele vivencia de perto a dor da eminente traição e o peso do tipo de morte que estava por vir. Ele sabe que o traidor está ali, está chegando. E ele sente o peso da morte e do tipo de morte que estava por vir. E não por acaso ele ora a célebre oração que todos nós conhecemos: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E não a minha. A opressão espiritual e o cansaço físico e mental eram tão intensos que os discípulos não conseguiam manter os seus olhos abertos. Lucas vai dizer que eles estavam exaustos de tristeza, e de tão exaustos foram pegos por Jesus dormindo por pelo menos 3 vezes. Dormindo. Tamanha era a opressão espiritual naquele lugar. Tamanha era a exaustão mental e física naquele lugar. Lucas vai dizer que a angústia de Jesus era tanta que o seu suor caía em terra como gotas de sangue. Querido, a medicina atual prova que isso é capaz de acontecer, todavia, em momentos de picos extremos de emoção. O que aconteceu com Jesus é algo raríssimo e inigualável de se acontecer. Para alguém suar gotas de sangue ao ponto de pingar na terra, ele tem que estar em um grau máximo de debilitação emocional. E tudo isso Jesus viveu, atravessando o vale, cruzando o ribeiro e adentrando o jardim particular. O jardim pessoal. Pastor, por que você está falando tudo isso? Aonde o Espírito Santo quer nos direcionar nessa noite? Querido, entenda algo. Não é diferente conosco. Não é diferente com você. Deixa eu te dizer algo que talvez vai te estremecer nessa noite. Se você ainda não passou, o Getsêmani um dia vai chegar na sua vida. Porque todo cristão que é cristão tem que passar pelo vale, cruzar o ribeiro e entrar no secreto com Deus. Se você ainda não passou, se prepare. Um dia tu vai passar pela prensa de azeite. Um dia tu vai ser prensado. Um dia você vai ser moído por Deus. Por vezes, em determinados momentos de nossas vidas, nos sentimos exatamente assim. E somos desafiados e impelidos pelo Espírito Santo a atravessar ribeiros e vales tão turvos, tão escuros e tão melancólicos quanto o ribeiro e o vale de Cedron. Em determinado momento das nossas vidas, somos desafiados por Deus a cruzar, a atravessar ribeiros cuja travessia é tão vexatória, tão vergonhosa quanto a de Davi, que é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Imagine a dor e a vergonha de Davi fugindo do seu próprio filho, sendo humilhado, achincalhado por um tal de Simei, com a cabeça coberta, chorando e com os pés
descalços. Olha a cena vexatória de um rei. Olha a cena vexatória que um rei está passando. Ou às vezes vamos ser desafiados a passar por rios tão dolorosos quanto a travessia de Jesus quando estava prestes a iniciar a sua jornada rumo ao Calvário. E talvez seja exatamente por essas e tantas outras razões que não nos sentimos à vontade para atravessar os ribeiros e os vales das nossas vidas. Quando eu acabei de pregar essa mensagem na quinta-feira, na sexta-feira, eu fui surpreendido com uma ovelha minha dizendo: pastor, aquela palavra foi para mim. Há muito tempo o Senhor está dizendo: cruza o ribeiro, cruza o vale, rompe com o que te deixa acomodado, vai para o lado de lá, vai para onde eu quero te usar. Vai para o lugar da prensa. A mim agrada moê-lo para extrair o melhor de você, mas eu fico presa, eu tenho medo. Quando o Senhor pregava, o Senhor ministrava no meu coração e dizia: é você. E eu tenho plena convicção que não é diferente de quinta-feira na igreja que eu pastorei. O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui: atravessa o vale, cruza o ribeiro, entra no secreto que eu preciso me revelar. Eu preciso falar contigo. Existem coisas profundas que nesse mundinho, na sua bolha particular, eu não consigo e nem posso revelar. Olha para quem está do teu lado, diga para ele: sai da bolha. Fala para ele: sai da bolha, sai do comodismo. Fala para ele: Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. E quando nós notamos que as nossas expectativas vão ser um tanto quanto frustradas, porque sempre esperamos coisas boas quando o Senhor nos chama a atravessar determinadas situações, nós sentimos em permanecer do lado de cá. Quem aqui é tipo o braço direito do pastor? Quem aqui anda, caminha com o pastor? Então você vai entender isso que eu estou falando. O negócio de andar com o pastor é bom, mas tem hora que Deus me livre. É ou não é verdade? Pega a visão. Está a fim de andar com o pastor igual alguns varões levantaram a mão aqui? Cuidado quando ele disser para você assim: ó, vamos ali. E não te disser onde é que ele vai. Muito provavelmente, Duzão, tem um cedron para atravessar. Você está entendendo? Cuidado, vamos ali comigo. Ô fulano, está fazendo? Não, estou ocupado não. Vou passar aí daqui 5 minutos, vou te pegar. Para quê, pastor? Nós vai ali. Se você não está afim de atravessar o ribeiro com ele, sai fora. Sai fora. E é por isso que talvez muitas das vezes nós sentimos receio, medo de atravessar. Mesmo que do lado de lá nos reserve experiências intensas ao lado de Jesus. No entanto, querido, precisamos entender que o cenário do Cedron e do Getsêmani, ou seja, da melancolia e da prensa, não se constrói apenas sob a ótica da dor e do sofrimento. O vale não é feito apenas de dor e sofrimento. O ribeiro que o Senhor nos chama para cruzar não é feito apenas de dor e sofrimento. O jardim que Ele nos chama para o particular, a propriedade exclusiva na qual Ele nos chama para se revelar, não é feita apenas de dor
e sofrimento. Muito pelo contrário. Esse tempo também se faz a partir de intensos aspectos da graça, da misericórdia e do cuidado de Deus. Quer viver experiências com a graça de Deus? Atravessa o Cedron. Quer viver experiências do cuidado e da misericórdia de Deus? Atravessa o Cedron. Atravessa o vale. Cruza o ribeiro. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é também nesse cenário de dor e sofrimento que o Senhor, e isso está registrado lá em Lucas, no mesmo episódio do Getsêmani, que o Senhor enviou um anjo que consolava e fortalecia Jesus. O Senhor enviou um anjo que consolava e fortalecia Jesus. E isso fez com que ele orasse ao Pai, ainda com mais intensidade. Ou, entenda uma coisa nessa noite. Aqui, Deus nunca nos impele a atravessar os vales e os ribeiros de nossas vidas com a finalidade de passarmos sozinho por ele. A companhia física pode até te deixar na mão, mas a companhia divina vai estar sempre presente com você no vale. Aqui, Deus está atravessando o vale com você. Deus está cruzando o ribeiro com você. E Ele te chama no secreto. E no secreto, Ele te consola e te fortalece. E sabe o que acontece quando Ele te fortalece? Aquela oração que já estava perdendo gás, você consegue fazer ela ainda com mais intensidade. Está perdendo a intensidade na oração, crente? Cruza o vale. Atravessa o vale. Cruza o ribeiro de Cedron. O seu ribeiro. Entra no secreto. Deixa ele te fortalecer. Deus está chamando algumas pessoas para o secreto. Vem, eu te fortaleço. Eu cuido, eu zelo. Eu zelo. É atravessando o ribeiro de Cedron que os discípulos aprendem que, mesmo em meio à dor, preste atenção aqui, primeiro, é plenamente possível dar vazão à unção e poder. Aqui, tem unção e poder no Getsêmani. Você pode repetir isso comigo? Tem unção e poder no Getsêmani. Aqui, Jesus não deixou de ser Jesus, porque ele estava sofrendo. Crente não deixa de ser crente porque está passando por momento de dor e adversidade. O texto diz que quando aquela turma de soldados chegaram, Jesus indagou eles: a quem buscais? Eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus diz: eu o sou. O texto diz que quando ele diz eu o sou, o que equivale ao mesmo eu sou que se revelou a Moisés no Antigo Testamento, numa sarça que ardia e não se consumia. Quando ele disse eu sou, é o mesmo que ele dissesse: é Deus, é isso que vocês vieram buscar, a segunda pessoa da Trindade. Eles foram arremessados para trás e caíram no chão. Há poder e unção no vale da dor, há poder e unção no ribeiro da dor, há poder e unção no secreto de Deus. Pode atravessar, tem unção lá. Tem unção lá. É plenamente possível também se compadecer e curar.
se compadecer e curar. Aqui, ó, tem compaixão no vale. Tem cura no vale. Amém? Tem cura. Os dons de Deus nos acompanham, mesmo em tempos de vale, mesmo em tempos de dor e sofrimento, mesmo em tempos turvos, irmã, mesmo em tempos escuros e melancólicos, os dons de Deus nos acompanham. Quando aquela turma chegou, Pedro se colocou, se levantou. Ele tinha uma adaga na cintura, uma espada na cintura. Ele arranca daquela espada, decepa a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, soldado do templo. E o texto diz que Jesus diz: Pedro, guarda essa espada na bainha. Há um outro texto paralelo dos evangelhos que diz: Pedro, quem vive da espada morre por ela. Eu não te chamei para isso. Tu cruzou o vale e não entendeu nada ainda. Tu cruzou o vale e não entendeu nada ainda. Cadê a orelha do moço? O texto não diz se ficou pendurada. O texto não diz se caiu no chão, mas eu imagino que caiu. Jesus pegou e colocou no lugar a orelha de um dos soldados que vieram para prendê-lo. Existe compaixão no vale, existe cura no vale. Se é com essa geração de crente atual, hora que Pedro dá na orelha do soldadozão, a turma toda começava a cantar: tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória vai moncho para casa. Vai cotoco de uma orelha para casa. Se aprender a não levantar a mão contra o ungido do Senhor. É sim ou não é essa geração? Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Ai. Hã? Mas Jesus nos ensina outra coisa. Tempos de vale é também tempo de compaixão. Tempos de vale é também tempo de cura. Sabe por que Jesus fez isso? É como se ele estivesse dizendo para Pedro: Pedro, o moço trabalha no templo, no templo não pode ter aleijado. Você acabou com a vida dele, Pedro. Olha com o que Jesus está preocupado. Cadê a orelha do moço? Pega, vai trabalhar, filho, faz o que você tem que fazer. Me prenda, mas não leva nenhum deles não, para que se cumpra a palavra. Eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu. Mas deixa o moço trabalhar, Pedro. Mas daqui para frente ele não trabalha da mesma forma como trabalhou. Porque ele sempre vai se lembrar que o inocente que ele veio buscar no Getsemane devolveu a orelha e deu a ele condição de trabalhar. Pastor, por que você está dizendo isso? Eu duvido que Malco continuou sendo Malco. Eu duvido. Eu tenho para mim que naquela noite Malco pediu baixa do templo. Existe uma autoridade maior do que vocês, sumos sacerdotes. E a autoridade que vocês prenderam lá no Getsemane. Eu não sirvo mais ao templo. Eu sirvo ao Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio. É algo pessoal, é algo meu. O texto não diz, a Bíblia não diz. Mas eu não consigo imaginar um Malco permanecendo na mesma condição e na mesma situação em que ele estava. Ele não foi mais o mesmo. E aí eu podia até colocar aqui a possibilidade de conversão no vale. A possibilidade de conversão no vale. Jesus também nos ensinou que é plenamente possível, aqui ó, é plenamente possível chamar
de amigos e perdoar aqueles que atravessaram o ribeiro com um único propósito: nos trair e nos decepcionar. Sabe uma coisa que me encanta em Jesus? É que quando Judas chega a ele no Getsêmani, ele diz assim: amigo, a que viestes? Meu irmão, quem é que chama de amigo alguém que vem nos trair? Há algumas horas atrás, esse mesmo Judas ouviu de Jesus: o que você tem que fazer, vai e faça logo. E esse mesmo contexto diz que Judas se levantou e foi porque Satanás já o possuía. Mas Jesus chama de amigo o endemoniado do Judas Iscariotes. Tem decepção no vale. Tem decepção no ribeiro da nossa vida. Tem decepção no jardim. Mas é plenamente possível perdoar. É plenamente possível perdoar. É plenamente possível chamar de amigo aqueles que tinham como único propósito nos decepcionar. Nos decepcionar. O mesmo Davi que cruzou o vale chorando, com a cabeça coberta e envergonhado, ficou extremamente decepcionado com Joabe, porque ele matou o seu filho Absalão, que o perseguia. Não havia mágoa no coração de Davi em relação a Absalão, que usurpou, ou tentou usurpar, o trono do seu pai. E quantas vezes nós ouvimos de alguns crentes: pastor, ainda está doendo demais. Ô gente, se o pastor William tivesse aqui, ele ia confirmar, porque eu tenho certeza que ele ouve a mesma coisa que eu ouço nos meus aconselhamentos. Está doendo demais, eu sou incapaz ainda de perdoar. Tem um Jesus chamando de amigo traidor. Tem um Jesus pendurado no madeiro, já crucificado, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Sabe por que que às vezes o Senhor nos leva aos vales da vida para trabalhar sentimentos tóxicos que estão tomando espaço nas nossas vidas, para te fazer capaz de curar as suas emoções? Posso ouvir um amém? É do outro lado do Cedron que Jesus é dotado e revestido de força para finalmente cumprir a sua missão. Sabe por que às vezes o Senhor nos leva ao secreto? Para que você consiga cumprir a missão, para que você consiga concluir a caminhada, para que você consiga concluir aquilo pelo qual ou para o qual você foi chamado. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. O texto diz que a partir daquele momento um anjo fortalecia. E fortalecia para quê? Para aguentar o Getsêmani? Não, querido, para suportar a cruz. O Senhor nos leva ao secreto para você ter força suficiente para suportar aquilo que você renunciou e a cruz que você tomou, para seguir em frente. É do outro lado do ribeiro de Cedron que nos disponibilizamos a viver a vontade do Pai. Você sabia que nesse contexto há um conflito de vontades? Quem aqui já observou isso nesse contexto? Há um conflito de vontades. Tem um Jesus totalmente disposto a fazer a vontade de quem? De quem?
do Pai. Mas no mesmo lugar tem um Pedro, um Tiago e um João disposto a fazer a vontade da carne. E qual era a vontade da carne naquele momento? Dormir. Tirar um cochilo. E é interessante que no contexto de igreja, tem esse mesmo conflito de vontade. Tem um monte de gente, sabe, bem a fim de fazer a vontade do Pai, prestar atenção no culto. Aí o pastor prega, solta um eita, oh, é glória. É Deus, fala Jeová. Não é? Mas está assim de crente, doidinho para tirar um cochilo. Está assim de crente, de oi naquele trem que está lá atrás, ó. Qual é o nome daquele trem que está lá? Relógio. Deixa eu dizer uma coisa para você, na minha igreja tem isso não. Pergunta para o seu pai, Margarete. Caça relógio na minha igreja, tem não. Relógio vicia crente. Deus está querendo falar e você está aqui. Que hora que essa bagaça vai acabar? Ah, pregação comprida. Credo. Nu. Você entendeu? Na igreja tem conflitos de vontade. Quem aqui, e por favor, eu não estou perguntando isso para ofender quem professa outro tipo de fé e está aqui nos visitando, por favor. Mas é só para você constatar uma realidade. Quem aqui era do contexto católico? Quem era? Hã? Quem aqui já achou o bebedouro na igreja católica? Hã? Tem bebedouro na igreja católica? Tem não. Aí converte, vira um camelo. Vira um camelo, sabe por quê? Porque nós mesmos deixamos crente mal acostumado. Bota um bebedouro ali, ó, na cara dele. Toda hora vai lá. E em casa, Nils, eu duvido que em casa essa crentaiada bebe esse tanto de água. Duvido. Bebe não. Hã? Trabalha em igreja. Vai no banheiro e eu tenho certeza que você não faz nada lá. Porque você já esvaziou a bexiga o dia inteiro. Não, mas na igreja tem que ir no banheiro. Aqui, ó, outra coisa, procura o banheiro da igreja católica. Procura. A minha concunhada, casada com o meu cunhado, quando ela estava grávida do Pedro, ela já estava naquele momento que o menino não está espremendo a bexiga, está dando bicuda nela. Já teve mãe aqui que passou por isso? O bichinho dando bicuda, parece que faz questão de apertar aquele trem. E deu uma vontade, nós estávamos num casamento na igreja católica, meu Deus do céu, eu tenho que fazer xixi, eu tenho que fazer xixi, cadê o xixi? Cadê o banheiro? Cadê? E vai aqui, vai lá, e não acha banheiro. Até que ela chegou em alguém lá, o banheiro estava escondidinho na sacristia. Escondidinho. Você está entendendo? Não, mas na igreja dos crentes tem que ter banheiro. Na igreja dos crentes tem que ter bebedor. Os crentes levantar, sair, levantar, porque há um conflito de vontade, há um conflito de interesse. Tem um Jesus querendo fazer a vontade do Pai, tem um Pedro e Tiago querendo dormir, tem um Judas querendo trair. E tem uma turma de religiosos querendo cumprir a tradição. Pegou a visão? Está ligado? Tudo no mesmo contexto. Tudo no mesmo ambiente. Tudo no lugar da prensa. Tudo no lugar particular. Conflito de vontades. E aí eu finalizo por aqui. Agora pode vir, Duzão. Pode vir, por favor.
E antes de finalizar esse tópico, sabe o que eu aprendo com esse conflito de vontades no Getsemane? É que as nossas motivações no jardim secreto determinam onde nós queremos chegar em Cristo. As nossas motivações no jardim secreto determinam onde nós queremos chegar em Cristo. O que te motiva a passar o vale? O que te motiva a passar o ribeiro de Cedron? O que te motiva a entrar no jardim particular? O que te motiva? As suas motivações contam no Getsemane. No Getsemane você pode dormir, no Getsemane você pode até trair. No Getsemane, como o Duzão bem testificou, você pode até ser religioso. Mas no Getsemane, você também pode ser motivado a fazer a vontade do Pai. Se coloque de pé no teu lugar. Um outro lado do ribeiro, é também do outro lado do ribeiro Cedron, que finalmente, e eu não poderia deixar de atestar isso para você, que finalmente a obediência do último Adão, ou seja, de Cristo, prevalece sobre a desobediência do primeiro Adão. Como assim, pastor? Eu não entendi. Às vezes nós não nos atentamos para um fato. A história da humanidade começou aonde? Aonde? Num lugar, pode falar sem medo, no jardim. A história da humanidade começou em um jardim, onde o homem cometeu o quê? O primeiro pecado. O primeiro Adão desobedeceu a Deus, foi expulso do jardim. Todavia, diferentemente do primeiro, o último Adão, Cristo, mostrou-se extremamente obediente ao entrar no Getsemane. O Getsemane é o lugar onde a obediência prevalece sobre a desobediência. Você pode repetir isso comigo? No Getsemane é o lugar onde a obediência prevalece sobre a desobediência. Foi em um jardim que o primeiro Adão trouxe o pecado e a morte para a humanidade. Mas atravessando o ribeiro de Cedron e adentrando o jardim do Getsemane, Jesus trouxe retidão, vida e remissão de pecados. Agora todos os que nele viessem a crer passariam a ter vida eterna nele. Concluindo, o Éden foi o jardim da desobediência, o Getsemane, o jardim da obediência. Mas Deus ainda nos reserva no céu um jardim eterno, eterno, de prazer, de satisfação, para a glória de Deus. Entenda algo nessa noite, querido. Deus talvez me trouxe para isso aqui. Aquilo que experimentamos nesse presente século sempre aponta para o futuro. O vale que você atravessa hoje, o ribeiro que você cruza hoje e o jardim secreto e particular que por vezes o Senhor te leva a penetrar, a adentrar, sempre aponta para o jardim da eternidade. Como diz aquela canção, além do rio azul.
Há um lugar onde não há morte. Há uma cidade celestial. Há um lugar onde não há pranto, onde não há dor. É uma pena o tempo não nos favorecer. Porque eu também creio que não é hoje que vocês vão abdicar do relógio. Hoje vocês só vão começar a pensar na possibilidade. Porque o que eu queria mesmo era chamar você para sair do teu lugar, para vir até a frente e cruzar o Ribeiro de Cedron.